Olá, esse é o Resiliência Cast, uma empresa do Grupo Resiliência Humana. Eu sou a Bruna Dorileu, vocês já devem ter me visto por aqui, entrevistando vários convidados. E hoje nós estamos com ele! É um médico que eu estou tentando trazer há muito tempo aqui, Dr. Márcio Salmito, otoneurologista. Gente, eu vou explicar para vocês, eu vou ler um pouquinho sobre o currículo dele. Doutor, bem-vindo! Obrigado, Bruna. Prazer enorme estar aqui. Nós já fizemos uma live na pandemia, Verdade. que foi uma live que deu muito comentário, muitas perguntas, muita gente tinha dúvidas sobre isso, e hoje o tema aqui é extremamente interessante. Nós vamos falar sobre zumbido, tontura, labirintite. Você tem isso? Fica aqui com a gente, que a gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou ler um pouquinho sobre o currículo dele. Dr. Márcio é médico, otorrinolaringologista, gente, fellow em otoneurologia, mestre e doutor pela Unifesp, fundador e coordenador do Núcleo de Tontura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, cofundador e diretor e presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia. Doutor, que currículo é esse? Não, Me só tem alguns trava-línguas. Mas vamos lá, me explica o que é otorrinolaringologista. Maravilha. Otorrinolaringologia, né, uma área que tem três principais focos, o ouvido, o nariz e a garganta. Tem países, inclusive, que eles chamam de médico do ouvido, nariz e garganta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam ENT, E-N-T, Ear, Nose and Throat. A pessoa procurou otorrino nos Estados Unidos, ele vai procurar como ear, nose and throat, ouvido, nariz e garganta. Nossa. Muito Então, mais fácil. é bem mais fácil, né? Mas aqui a gente gosta de deixar mais difícil. E dentro da otorrino existem várias áreas. Tem médicos, né, dentro da otorrino que se dedicam especificamente à garganta, à laringe, um laringologista. Né? Pessoas se dedicam mais ao nariz, é o rinologista. Tem pessoas que se dedicam mais à área do labirinto, que é a otoneurologia, que é a junção entre a oto, né, o ouvido, e a neurologia, que geralmente é onde tem as doenças que a gente atua. E é aí que o senhor atua de forma grandiosa. Gente, eu vou explicar um pouquinho o caso, como é que eu cheguei, como é que eu descobri o Dr. Márcio Salmito. Essa figura aqui, essa peça rara, surgiu na nossa vida quando o meu marido acabou tendo uma labirintite muito grave e ele não se recuperou desse quadro de labirintite. Ele ficou durante alguns meses com o labirinto totalmente desregulado, posso falar dessa forma, e aí nós não conseguimos descobrir a resposta. E aí eu comecei a dar olha, todo mundo coloca no Dr. Google, né, gente? E aí o Dr. Google, e eu falava labirinto, e aí começou a aparecer Dr. Zumbido, Dr. Tontura. Era esse cidadão, gente. E aí eu falei, não, você vai ter que ir lá nele. Eu não quero mais ir em médicos, porque era o 8º médico que nós estávamos indo. E nós acabamos chegando até o senhor, até você, desculpa. E você lindamente conduziu o caso, descobriu uma síndrome ali, né? E tratou essa síndrome de uma maneira tão simples, assim, e tão grandiosa, que ele está até hoje muito bem. Muito obrigada por Imagina, isso. é um exagero, né? Essas palavras são exageradas. Eu costumo dizer ao meu filho que difícil é o que a gente não sabe e fácil é o que a gente sabe. Né? Então, Agora, é apenas a área que a vamos gente lá, me atua. explica, doutor, me explica o que é zumbido. Não, é interessante que você falou uma coisa dos 8 médicos, e tem um estudo nos Estados Unidos que fala que as pessoas com vertigem, e zumbido deve ser parecido, demoram em média 8 médicos, 8 consultas para chegar no diagnóstico, né? Foi exatamente a Exatamente o média. meu número, a minha média. Exatamente. Bom, mas então vamos definir, né? Zumbido. Sim, o que é Quando a zumbido? pessoa fala zumbido, geralmente o significado que as pessoas entendem como zumbido não é o significado verdadeiro. O significado de zumbido é a percepção de um som, qualquer som, que não seja um som complexo como o da fala, senão seria uma alucinação, mas é um som constante que a pessoa tem e que não está sendo produzido por uma fonte sonora. Isso é zumbido. E o zumbido pode ter várias características. Um dos sintomas, né, uma das características possíveis do zumbido, por exemplo, é o zunido, né, que a pessoa fala, parece uma abelha, parece um zum, zum, zum. Quer dizer, mas não é só isso que é zumbido. Se a pessoa está escutando um motor constante,
se a pessoa está escutando um sopro constante, se está escutando um grilo constante, tem várias características diferentes. Parece uma pulsação, parece um apertar de saco de batata de salgadinho, né? Tem de tudo. Nossa, então o zumbido ele pode ser classificado como vários tipos de É a zumbido? percepção de um som quando não tem uma fonte sonora gerando. Não importa a característica sonora que está sendo, né? Quer dizer, é a percepção de um som qualquer quando não tem uma fonte sonora gerando esse som. A pessoa ela pode viver a vida inteira com o zumbido? Você sabe que o conhecimento do zumbido, Bruna, mudou Hã. muito durante os anos, né? Então, hoje a gente sabe que essa percepção sonora é a percepção consciente de que tem um som. Mas se a gente fizer um trabalho assim de reflexão, quando a gente fala, uma vez o paciente falou assim, doutor, tudo que eu quero, né? O paciente chegou assim, tudo que eu quero é o meu silêncio de volta. Olha a Nossa, frase que ele que falou. Aí doido. eu lembro que isso teve na minha rede social, e aí eu até brinquei assim, cuidado com o que você deseja. Porque o que é o silêncio? Quando a gente fala que Ausência, silêncio é a ausência de som, né? isso, Que é a percepção sim, natural de qualquer um, silêncio é a ausência de som, a gente está falando que tem 0 decibéis de som, a sim. ausência de som. Existe um local no mundo que tem um silêncio, que é uma cabine, né? Se a pessoa procurar no Google, cabine anecoica, cabine sem som, anecoica. Então, a Microsoft, se eu não me Que é engano, a mesma coisa que as fonos, é a mesma cabine que as fonos têm? imagine uma cabine da Fono, onde faz Hã. o exame de audiometria, só que muito mais sofisticada, paredes muito mais grossas para realmente isolar completamente e não ter som nenhum. Uma cabine anecoica. Custou milhões para fazer uma cabine dessa, porque, na verdade, silêncio não existe. E na Sim. cabine anecoica, olha que interessante que eu vou falar. As pessoas, quando estão num local verdadeiramente sem som nenhum, começam a escutar coisas do corpo que normalmente não escuta. Meu Começa a Deus. escutar a batida da pálpebra, começa a escutar a deglutição, o barulho do ar passando pelo nariz, começa a escutar tudo. E esses sons costumam incomodar tanto que as pessoas não ficam numa cabine sem som por muito tempo, Eu porque dizem imagino. que se incomoda. Mas olha a reflexão filosófica que eu vou falar. Se a pessoa não gosta do ambiente sem som completamente, porque começa a ouvir sons que normalmente não gostaria de ouvir, como o som do bater das pálpebras, a respiração, batimento do coração, um monte de som ao mesmo tempo, por que a gente não escuta esses sons aqui, por exemplo, onde a gente está? Não sei. Porque tem um som mais alto do que os sons que a gente não quer ouvir. Que som mais alto é esse? É o som do silêncio. Nossa. Bom, pronto, Impressionante, né? acabou de dar um nó na minha cabeça, doutor. Muito obrigada. Começamos bem. O que a gente sabe hoje, aquilo que a gente chama de silêncio não é Hã, ausência de som. tá. O que a gente chama de silêncio é um som constante com o qual a gente se acostumou desde que nasceu. Nossa. E aí a gente não toma consciência desse som, mas a gente escuta. Quer dizer, eu vou usar um termo peculiar. A gente ouve, só que a gente não escuta. Ouvir é a capacidade que a gente tem de detectar um som, Sim, inclusive o som do silêncio. Só que para a gente escutar alguma coisa, a gente precisa ouvir, que é detectar, mas precisa levar para a área da consciência. E aí a área da consciência envolve hipocampo, envolve áreas corticais, áreas neurológicas muito mais sofisticadas do que simplesmente detectar um som. Então, quando a pessoa, vamos trazer de volta aqui para o zumbido, quando a pessoa começa a ter sim. zumbido, não é que a pessoa começou a ter zumbido, a pessoa começou a perceber o zumbido que Hum. já tinha. E por que antes ela tinha e não escutava esse Sim, zumbido? Por quê? Porque o silêncio do mundo era mais alto do que o zumbido dela. Então, o que acontece na pessoa com zumbido não é um botão que apareceu e que o zumbido ali ligou. Não. O que acontece é que o silêncio ficou mais silencioso. E, portanto, tudo aquilo que não é do ambiente vai se tornar relativamente mais perceptível. Então, se a pessoa tem a capacidade de ouvir o silêncio e tem um zumbido, e de repente o silêncio fica mais silencioso, o zumbido continua igual, só que agora dá para perceber e antes não dava.
Então, o que acontece não é o Entendi. zumbido que aparece, Ou é a aumenta. nem aumenta. É bom, aí já vem outra etapa. Tá. Mas o que acontece não é o zumbido que começa. O que acontece é que a audição diminui. E aí já vem uma informação super importante. Nossa. Todo mundo que tem zumbido, eu vou falar todo mundo com uma Hã. licença, porque os estudos mostram que é 98, 99%, e a gente entende que provavelmente esse 1 ou 2% é porque não foi detectado. Mas praticamente 100% das pessoas que têm zumbido por o mesmo motivo. Qual o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo da gente ter zumbido? O zumbido aparece porque a audição diminuiu. Ah, tô Sempre. chocada. E aí, por que que a Tô audição chocada porque eu diminui? vi, ontem eu ouvi um médico não falando isso. Olha que absurdo. É, E para mim faz total sentido isso. é porque para ter zumbido, por exemplo, um surdo, quem nasce surdo não pode ter zumbido, Não. porque zumbido é a capacidade de escutar. E para escutar, a Sim. gente tem que ter a capacidade de detectar um som, portanto, tem que ter os órgãos periféricos, o ouvido, né, detectando, funcionando adequadamente, tem que mandar essa informação pelo nervo da audição, que é o nervo coclear, e essa informação tem que chegar em áreas cerebrais, primeiro de detecção, que é o lobo temporal, onde o som chega, e depois de compreensão, detecção, memória e atenção. Então, todo esse circuito tem que funcionar para a pessoa escutar qualquer coisa, seja um som que veio do ambiente ou um som que a pessoa tem ali, vamos dizer assim, na mente, né, digamos assim. Eu vou contar de um paciente porque fica até mais dinâmico para a gente dar exemplo. Esse paciente é DJ e ele já é DJ há mais de 20 anos. E recentemente ele veio na minha clínica, porque eu trato também articulação, que a gente vai falar sobre isso. É, e esse paciente ele me relatou que o zumbido do ouvido direito está aumentando muito. Então, nossa, o plano de tratamento dele eu não concordei, tá? Depois a gente até pode falar sobre isso. E então, e ninguém em nenhum momento falou que ele estava perdendo a audição. É. Uma vez que a pessoa começa a perceber, vamos usar o termo assim, começa a perceber o zumbido, aí vem outros fatores, né? Sim. Uma coisa é o início. Então, sempre aparece a partir de uma perda de audição. Mas eu já tive casos, por exemplo, que a perda de audição que fez o zumbido ser percebido a primeira vez não foi uma doença, foi algo temporário. Por exemplo, uma cera no ouvido. A pessoa que tem o ouvido tampado por uma cera no ouvido vai ficar temporariamente, por um motivo conhecido e tratável, vai Tá, ficar temporariamente ouvindo um pouco menos, porque o ouvido está literalmente tampado. tá fechado, né? É. Então, eu já atendi um paciente que chegou com zumbido por conta disso. E aí, se a causa do zumbido foi a perda de audição, quando a gente tira a cera do ouvido, o que que acontece? Ele volta a ouvir. Ele volta a ouvir. E aí ele melhorou. Ele Tá disse, ai, limpo que o bom, campo, estou né? Não tem aliviado e interferência, tal. né, para essa audição. Voltou ao estado natural, sem interferência, sem aquele Sim. bloqueio. Bom, mas aí ele volta semana que vem. Disse, doutor, eu melhorei muito, mas não passou. Eu continuo com zumbido. É. Então, olha que interessante para a gente entender. Às vezes a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quem trabalha, Sim, né, com qualquer coisa na vida, você tem ali o conteúdo teórico e vai aprendendo com a experiência. Então, sim. esse paciente me ensinou uma coisa que eu já tinha lido várias vezes, mas que eu não sentia ainda intrinsecamente no meu íntimo, digamos. Então, ele começou a ter o zumbido, porque perdeu um pouquinho da audição por conta de uma cera no ouvido. Quando eu tratei a cera do ouvido, ele voltou a ouvir perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Só que aquele zumbido que ele começou a ter não passou. Por que que não passou? Porque uma vez que ele começou a detectar o zumbido, o que acontece é que ele pode modular a capacidade de perceber o som, Nossa que é uma senhora. função super normal e que a gente faz o tempo É, todo na vida. ou seja, é como se alguém tivesse avisado: "Olha, eu estou aqui". Isso, Aí exatamente. você nunca mais Ele foca. desver, não, você Exatamente. não vai mais conseguir, Você você não não consegue não desver o que você desver o viu. que você viu. É Exatamente. isso? É exatamente isso. Meu Quer Deus. dizer, Então aquele ele não, pi esse paciente não conseguiu, mas o hã. natural da maioria das pessoas é desligar com o tempo. Porque, olha só, se a gente Por que pega. por que que tanta gente apareceu com zumbido depois da vacina do covid ou depois do covid?
Então, aí Essa são pergunta duas... essa pergunta é muito legal porque envolve duas respostas interessantes. Uma de tá. causa e uma de fator de modulação. Então, esse paciente que eu falei da cera teve a Mais causa... prático possível, doutor, para o povo entender, senão Com eu vou certeza. ficar te puxando. Sempre que a pessoa começa a ter zumbido é porque houve alguma coisa na audição dela, Tá. alguma redução. Só que, às vezes, o que faz o zumbido continuar não é o que fez ele começar. Porque uma vez que a gente escuta o zumbido a primeira vez, a gente tem a capacidade de amplificar essa percepção ou de diminuir. A gente pode deixar de escutar um zumbido até mesmo se a causa dele não passou. Por exemplo, um idoso, né, uma pessoa com mais idade tem muito frequentemente a presbiacusia, que é a perda de audição relacionada com a idade. E essa presbiacusia é definitiva, ninguém aprendeu ainda a rejuvenescer, Sim. né? Pelo menos não nas células do ouvido. E essa perda de audição definitiva nem sempre vem com zumbido definitivo. Tem muito mais zumbido no idoso do que no jovem. Por quê? Porque tem muito mais idosos com perda auditiva do que jovens com perda auditiva. Porém, mesmo que pessoas com perda de audição definitiva, como uma perda pela idade, fique com a perda para sempre, o zumbido some com o tempo. E o natural do ser humano é que o zumbido suma com o tempo, porque ele perde a capacidade de perceber o zumbido. Entendi. Lembra que eu falei que o silêncio é um Sim. som Sim. e não ausência de som? Sim. É um som que a gente ouve, porque a gente é capaz de ouvir. Por que eu digo que é capaz de ouvir? Se ele esconde sons que a gente não gostaria de escutar, que são os sons do nosso próprio corpo, quer dizer que é um som mais alto do que esses sons que a gente não gostaria de escutar. Então, se o som do silêncio é um som que a gente ouve, mas não escuta, a gente também consegue ouvir um zumbido e deixar de escutá-lo. E esse é o Mas existe um natural. treinamento para isso? Existe, né? O tratamento de muitos zumbidos é, por exemplo, o que a gente chama de aconselhamento. Aliás, o pilar do tratamento do zumbido é o aconselhamento. Isso que a gente está fazendo aqui é ensinar para as pessoas o que é zumbido. Sim. Quando a gente ensina para a pessoa o que é zumbido de uma forma compreensível no linguajar dela, Sim. o zumbido ele vai continuar existindo, mas ele vai deixar de preocupar. Quando ele deixa de preocupar... É porque eu recebo, inclusive, perguntas e na própria live que a gente fez, e eu comecei a ir atrás, né, te estudei, vamos falar assim, e eu vejo que há uma preocupação ali, né? Exatamente. Zumbido das pessoas. E o zumbido, é importante a gente medir bem as palavras, assim, o zumbido significa dizer que alguma coisa está errada. Se a pessoa não tinha, né, a percepção de zumbido e começou a ter, sim, existe algo errado. Então a pessoa tem que procurar um atendimento, tem que procurar ajuda, tem que, né, buscar ali o que está acontecendo. Porém, a sensação auditiva do zumbido, ter zumbido, naturalmente pode desaparecer com o tempo, simplesmente quando a pessoa deixa de se preocupar com o zumbido. Por quê? Porque tudo aquilo que chama a nossa atenção, que é importante para a gente, o cérebro vai dedicar mais energia para perceber aquilo. Tudo aquilo que não é importante, seja bom ou ruim, mas não é importante, a gente tem dificuldade de manter a percepção. Coisas do dia a dia explicam isso. Por que a gente coloca um perfume, né? Então, a Bruna foi lá na Galeria Lafayette, em Paris, comprou o perfume mais caro, e o perfume mais caro coloca lá no pescoço, daqui a 15 minutos, ninguém, né? Você não sente mais o cheiro daquele perfume. Sim. Mas aí, se você abraça ali, conversa com a amiga, cumprimenta, ela diz, nossa, que cheiro gostoso, que cheiro é esse? Ah, meu perfume e tal. Eu não estava mais nem sentindo. É verdade. Por quê? O nariz parou de funcionar? Não. Não. O que acontece é que o cérebro Nós desliga. acostumamos. Exatamente. O termo acostumar é o termo mais usado. Eu até evito esse termo, porque eu prefiro dizer que ignora. O cérebro ignora, deixa de registrar conscientemente. Continua havendo registro inconscientemente, mas deixa de registrar conscientemente, que é o que a gente faz com 99% dos estímulos que a gente detecta. Para a gente poder ficar conversando aqui, a gente tem que prestar atenção no que o outro está falando. Para a gente manter essa atenção, a gente tem que desligar a atenção do peso do óculos no nosso rosto, do peso da cabeça no nosso corpo, dos cheiros que estão vindo na sala, e focar. Então, assim, uma pessoa qualquer, mesmo tendo, por exemplo, um déficit de atenção, a pessoa sempre tem algum foco. Né? Pode ser um hiperfoco, né? Como no TDAH, a pessoa que tem um déficit de atenção, mas, ou pode ter focos ali que sai daqui, vai para lá, tal, e não foca numa coisa por muito tempo, mas ele sempre está focando em alguma coisa.
Mesmo as mulheres não conseguem prestar atenção em tantas coisas ao mesmo tempo, apesar do popular. E o zumbido, ele se mantém na nossa atenção, no mundo ocidental, porque quando a pessoa começa a perceber o zumbido, o que vem na mente da pessoa imediatamente? Ah, que bom, estou ouvindo a música que eu gostava. Não é isso que vem na Não, mente. a pessoa normalmente, o que eu vejo de relato, eu não tenho zumbido, mas o que eu vejo de relato é estou ficando louco, estou Exatamente. escutando uma abelha, estou escutando um pi. O pi eu acho que é o que eu mais percebi, assim, Exatamente. entre os pacientes, sabe? Eu tô com um pi muito alto e os pacientes querem, obviamente, não. Não ter Quem é que mais, né? quer ter zumbido? Exatamente. Ninguém Né? quer ter Imagina eu zumbido. aqui, pi, então assim, É. e como tratar esse paciente, doutor? É remédio, é terapia? É interessante, porque o tratamento do zumbido ele é muito individualizado, né? Então, veja o primeiro exemplo que eu dei foi de um paciente com zumbido porque estava com uma cera no ouvido. Qual vai ser o tratamento desse caso? Vai se tratar a causa. É, Eu vou tirar a cera do ouvido dele. Mas muitas vezes a causa do zumbido já não é mais tratável, sim, né? É definitiva, e aí a gente não vai poder tratar o zumbido tratando a causa. E a boa notícia é que a gente não precisa sempre tratar a causa do zumbido para o zumbido ficar bom. E aí a gente pode encontrar, por exemplo, os fatores de modulação. Muito comum hoje em dia é a influência do zumbido chamado somatosensorial, que é onde entra a odontologia, que é muito comum no consultório de dentista, a pessoa que tem, né, um problema na ATM, um problema de bruxismo, né, e aí procura lá o atendimento, às vezes sem perceber melhora de um zumbido que tinha. Mas por quê? Porque hoje a gente sabe que além da causa do zumbido, existem os fatores que mantêm o zumbido. E o fator que causou não é necessariamente o motivo pelo qual a pessoa continua com o zumbido. Porque o motivo do zumbido continuar pode ser psicológico, porque ele mantém a percepção, como naquele exemplo que eu dei, que a pessoa está curada da causa do zumbido e continua com o zumbido, porque o psicológico afetou tanto que ele amplificou a capacidade de perceber o zumbido. Pode ser, por exemplo, metabólico, a pessoa tem uma diabetes, uma pré-diabetes, tem uma doença da tireoide, tem uma anemia, tem algum problema que faz com que haja uma disfunção no corpo, inclusive no labirinto. E pode olha, ser, então a diabetes, pacientes pré-diabéticos, eles têm, sim, isso. eu posso falar em tendência? Sim, pode Eles falar a têm uma tendência. tendência a Sim, ter mais sim. zumbido? Por quê? Porque Gente, olha isso, importante. muito, e não é um conhecimento recente isso. No século XIX, teve um português, fez um doutorado na França, que já tinha descoberto que as pessoas com diabetes têm uma perda de audição muito mais frequente do que a população geral. E como o zumbido é causado por perda auditiva, tudo que fizer um aumento da perda de audição vai aumentar o zumbido. Mas aí, esse fator de modulação pode É, ser o motivo pelo qual o zumbido não está melhorando. E o terceiro, que aí vem a odontologia, é o que está super na moda agora, que é o zumbido com influência somatosensorial. Às vezes a pessoa tem um zumbido, aí abre a boca, aperta a mandíbula para cá, para lá, não sei o quê, e aí fazendo isso o zumbido aumenta, diminui, fica com característica diferente, quer dizer, aí é um fator de modulação. Então, esses são os locais de tratamento. Todo estudo que avalia, por é porque exemplo, eu entendo que eu fiz oclusão e DTM, né? Eu entendo que essa região aqui, ela tá, eh, a articulação, ela faz barulho, né? sim, tem o A barulho articulação, ela objetivo, já tem um barulho. Então, quando existe um desgaste associado, um deslocamento dessa articulação, automaticamente esse paciente ele começa a ter mais estalo, isso. a ter mais. Aí ele começa a perceber realmente que muitas vezes ele não tem só estalo, ele tem zumbido, É, né? e isso são os sons objetivos. Além desses sons objetivos, vamos dizer assim, a tensão da musculatura que muda quando a pessoa tem uma disfunção na articulação temporomandibular e também do pescoço. Às vezes Isso, a no pessoa tem uma hérnia esternocleidomastoide, então, toda essa né? musculatura ao redor do ouvido, né? Sim. Então, a pessoa que tem uma hérnia de disco, uma artrose, a pessoa que tem um torcicolo recorrente, a pessoa que tem Problema em uma algum tipo de vértebra, C3, C4 também. Olha, a é, gente já está indo para a área totalmente técnica, né? essas questões são as causas do quê? Da musculatura estar com algum nível de tensão diferente. E aí o que a gente sabe hoje é que essas musculaturas com tensões diferentes, pelo motivo que for, pode ser um problema na ATM, um bruxismo, uma alteração da coluna, um Às torcicolo, vezes até posicionamento dental causa isso. posicionamento dental,
posicionamento do próprio corpo, quem passa o dia trabalhando assim todo torto e tal. Então, o que quer que faça isso vai modular o zumbido. A pessoa já tem zumbido, e essas questões musculares vão fazer o zumbido ficar mais alto, mais baixo, ou mudar de E característica. não necessariamente com perda auditiva. Exatamente. A perda de audição foi o que causou. Sim, Agora, a perda de audição pode ter voltado ao normal e o isso. zumbido continuar. Então, muitas Ou vezes, o seja, a pessoa tratamento... percebeu Isso. e Aí aí ligou, uma ligou vez que liga, e pronto. Aí, então, o tratamento do zumbido, muitas vezes, é tratar a causa. Às vezes, é encontrar um fator de modulação e tratá-lo. Então, se o paciente tem zumbido e o que está perpetuando o zumbido é o psicológico, a gente vai tratar o psicológico. Se o que está perpetuando o zumbido é o problema da ATM, a gente vai pedir para acompanhar com a doutora Bruna. Né? Se o paciente tem o zumbido e esse zumbido continua pelo motivo A, B ou C, a gente vai procurar aquele motivo e vai focar naquilo. Agora, a base do tratamento é o aconselhamento. O que é o aconselhamento? É a pessoa entender o zumbido. Ele tem direito a escutar o zumbido, o paciente tem direito a se incomodar com o zumbido. Mas quando ele passa na consulta, ele tem que sair da consulta perdendo o direito de se preocupar com o zumbido. isso é muito importante, É, porque as pessoas acham que é uma doença, né? exatamente. Então, claro que na vida tudo tem o meio termo, né? Então, o zumbido ele tem um prognóstico naturalmente bom. Tem uma cultura na Índia, quem fala muito isso é uma colega, chama Tani Sanches, uma pesquisadora muito conhecida nessa área de zumbido, e ela sempre conta uma história de que tem uma cultura na Índia que entendeu que o zumbido é uma comunicação da pessoa com os deuses. Então, imagina, a pessoa lá nesse local, quando começa a ter zumbido, não vai no médico para se tratar, vai na igreja para agradecer. Já pensou? Nossa, E aí, por que que é isso? Se a gente levar, a gente começar a conversar sobre isso, é muito interessante, porque isso funciona para todos os sons. Tem gente que sim, adora um estilo musical e odeia outro. Quando a sim. pessoa gosta de um estilo musical, quando tocar aquela música, a pessoa vai ficar feliz. Quando tocar outra música, a pessoa vai ficar triste. E a mesma música que deixa alguém triste deixa outra pessoa feliz. Então, o significado tem influência no quanto que aquele som vai gerar de repercussão no indivíduo. Quanto mais a pessoa se preocupa e se incomoda com o zumbido, mais difícil do zumbido ficar bom. Então, o tratamento do zumbido envolve procurar a causa, Ele é procurar o fator multidisciplinar. multidisciplinar e multifatorial. A gente tem que procurar a causa e os fatores agravantes, né, os fatores de modulação, e fazer uma educação em saúde. Então, esses são os 3 pilares do zumbido: procurar a causa, procurar os fatores de modulação e fazer educação em saúde, para ajustar expectativas. O que, que a pessoa entende que é o zumbido, o que, que é na verdade. O que, que a pessoa entende que vai acontecer, o que, que vai acontecer na verdade. Qual que é o prognóstico verdadeiro, o que, que ela acha que é o prognóstico. Então, quando você combina tudo isso, o tratamento do zumbido é muito eficiente. Agora, se você vai no estudo, tem um estudo alemão que pegou todos os remédios que se usa para zumbido e viu qual era o remédio que funcionava. Sabe qual foi a conclusão? Nenhum. Nenhum. É. Por quê? Porque você pegou um monte de pacientes com zumbido e não separou. Esse aqui tem uma influência somatosensorial, esse aqui Não fez tem uma... grupos, Não né? fez Grupos grupos. de Não, amostras, exatamente. em Então, pesquisa é muito quem é importante. pesquisador sabe que É. para você fazer um estudo, né, de causa e Você efeito, tem que você tem que separar fazer os grupos. uma amostra homogênea, É. você tem que pegar um grupo de pessoas com as mesmas características e usar um medicamento em todas. Quer dizer, se você mistura pessoas com problemas diferentes e dá o mesmo remédio para todo mundo e quer saber se aqueles problemas É. diferentes melhoraram ou não, nenhum vai mostrar resultado. Mas não que os remédios não sejam bons, são ótimos. Só que tem que ser usado de acordo com cada caso. Existe alguma pesquisa falando sobre essa relação do zumbido com a Covid ou a vacina? Uma pesquisa já publicada, alguma Muito, coisa né? Na assim? época da pandemia surgiu muito estudo sobre isso, tá? Então, Porque eu vi tanto, que parece que aumentou, sim, né? o Covid e também a vacina, eles causam coisas parecidas, né? Então, Qualquer geral, como vacina. qualquer vacina, né? Então, a É. pessoa que tem uma doença X e usa a vacina para combater essa doença pode ter efeitos, né? Tanto da doença quanto da vacina, que tenham coisas em comum, tá? Então, a COVID, ela causou perda de audição, tá? Então, eu tive um Hum. paciente, por exemplo, que por conta da COVID, teve uma surdez súbita, perdeu a audição por completo e também a função do labirinto, ficou com uma vertigem muito intensa. Qual foi a causa da disfunção, da perda da função do órgão? Foi o vírus do COVID.
E o vírus do Covid, né, assim como a vacina, podem afetar a audição, pode afetar o nervo da audição, pode afetar as estruturas neurológicas relacionadas. Eu tive paciente com Covid, até porque como o Covid foi, vamos dizer assim, afetou toda a população de uma vez, Sim, a gente viu mais casos de problemas por conta da doença do que por conta da vacina, da mas é o vacina. mesmo raciocínio. Então, o paciente quando toma a vacina da Covid começa com zumbido. Tem muitos relatos. Paciente com Covid que eu atendi que teve tontura por conta do Covid, né? Tanto por alteração do labirinto, do nervo do labirinto e também por estruturas neurológicas relacionadas com o labirinto, principalmente o cerebelo. Teve pacientes com Covid que tiveram cerebelite, né? Quer dizer, uma inflamação no cerebelo causado pelo vírus, né? Então, o Covid é um Nossa, compêndio isso é de, uma né? informação gigante para quem está aí do outro lado, sabe? Com certeza, né? E o Covid, assim, é um mundo à parte, porque o Covid, todas as diferentes especialidades, né, Não, todo não só mundo. da medicina, de toda a Odontologia questão da sofreu. saúde, né, afetou tudo, né? Sim. É impressionante. Mas é isso. Então, o tratamento, né, do zumbido, assim como da tontura, as doenças do labirinto de forma geral, aliás, em geral, qualquer doença, a gente tem como tratamento a base fazer um atendimento bem detalhado para a gente entender o que está acontecendo. O É o que a gente diagnóstico é a chama fase que é um inicial. O diagnóstico, diagnóstico. né? Então tem que ser, o médico ele tem que se preocupar com essa fase, eu acho muito importante. Isso é Exatamente. a humanização, é trazer a humanização para dentro, é o que a gente fala, tirar o jaleco do médico por um minuto, se é que é possível, né, doutor? É o que a gente É, tenta fazer aqui para trazer uma humanização, com né, certeza. para esse atendimento, que eu acho que isso é muito importante. E muitas vezes essa é a etapa crucial, porque aí vem, Sim. se você for tratar todo mundo de uma forma parecida, o paciente está com Não problema é. do labirinto, eu vou tomar o remédio X. Quer dizer, então não vai fazer efeito em ninguém, porque qual que é o remédio, qual que é o doente que vai se beneficiar daquele remédio? Tem o paciente que tem o problema A, B ou C, e cada um dos problemas são diferentes. Por exemplo, uma doença muito frequente na minha área, que é uma doença quase rara, eu digo quase porque é conhecido como doença rara, a doença que tem menos de 1 por 1 milhão, né? Então, a doença de Meniere. É, que é A, o que o meu marido tem, que você então, descobriu. a doença de Meniere é uma doença, assim, fascinante do ponto de vista de estudo. Ela foi a primeira doença a ser descrita do labirinto no século XIX, e os sintomas da doença de Meniere envolvem todas as estruturas do nosso labirinto. E aí vem um conceito. O que é labirinto? Né? A gente fala labirinto, labirintite, etc., mas É, a gente vai entrar nesse assunto labirinto agora. então vamos entrar no assunto Então vamos. labirinto. Então, assim, só para a gente encerrar a história do zumbido, então, quem tem zumbido aí do outro lado, pode procurar o Dr. Márcio Salmito. Depois a gente vai deixar as redes sociais dele aqui. E, gente, então, zumbido tem tratamento, tá? Mas não existe cura para esse zumbido, certo? Para Eu finalizar, diria que o zumbido, ele tem cura, ele mas a tem cura cura. do zumbido não é o zumbido desaparecer, é a pessoa deixar de perceber, porque o natural do ser humano é ter zumbido e não perceber. Então, a cura do zumbido é voltar ao normal. O que é o normal? É ter o zumbido e não perceber. E Ótimo. nesse aspecto tem cura. Todo mundo vai chegar na cura? Não. Mas o objetivo é ficar curado, Tem sempre. mais alguma coisa sobre zumbido que o senhor queira falar É, para a eu acho população, que que acha importante de relevância? um recado assim importante que eu quero deixar para todo mundo em relação ao zumbido. A gente conversou aqui vários minutos tentando desmistificar o zumbido, que zumbido não dá demência, que zumbido não deixa surdo, que o zumbido tem cura, que o zumbido tem tratamento, que naturalmente poderia inclusive melhorar. Mas isso não significa que o zumbido não deva ser levado a sério e tem que procurar um atendimento. Porque se a pessoa não percebia zumbido e começou a perceber, é porque alguma coisa está errada. Então tem que procurar atendimento e se realmente, né, na primeira tentativa não der certo, o que a gente tem que fazer? Continuar. Vai na segunda, na terceira, persiste, entende o que está acontecendo, pesquisa, mas não pode realmente entender que aquilo é normal e que, né, tem que conviver com isso. Não, a gente tem que aprender a conviver com o que é bom e não com o que não é bom. Também acho, doutor, muito importante isso. Vamos falar sobre labirintite? Vamos falar. Não vou tomar muito seu tempo, pode ficar Imagina, tranquila. estou aqui à disposição. Doutor Márcio, o que é labirintite? Conta aí para todo mundo, porque eu tenho certeza que muita gente tem, muita gente se confunde com o diagnóstico e muita gente nem sabe o que é e diagnostica e toma remédio de maneira errada.
Me fala, o que é labirintite? Labirintite, primeiro De de uma forma tudo, muito, assim, de uma forma bem simples. simples, a primeira campanha da tontura que a gente organizou na Associação Brasileira de Otorrino foi um slogan assim: pare de falar labirintite. Ah, pronto, Só que eu não posso dizer que o termo labirintite não existe, porque ele existe. ele existe. Labirintite verdadeira é uma inflamação do labirinto que deixa a pessoa surda e que geralmente vem junto com meningite. Ponto. Então, se essa é a labirintite verdadeira, todo vizinho, tia, né, e conhecido que a gente já viu falar que tem labirintite, não está com Não, meningite nem está surdo. Então, deve ter algum outro problema do labirinto. tá. Aí a gente vem para um outro termo. O que é o labirinto? O que Labirinto, é o labirinto, doutor? labirinto nada mais é Hã. do que o nome da parte de dentro do ouvido. Aonde estão os cristais que a gente fala, que Exatamente. A gente divide o ouvido, a parte interna do ouvido interno, tá, é a mesma coisa que labirinto, a gente divide em duas partes. A parte da frente é a cóclea, que serve para ouvir. tá. A parte de trás do ouvido, ou seja, a Que parte de seria a trás do corneta, labirinto, que todo mundo fala, que é uma cornetinha. então, a parte de trás do labirinto é um conjunto de estruturas que tem um formato peculiar, por isso que leva o nome labirinto, e que é um sensor de movimentos. Então, lá no segundo ano, né, no meu tempo era a segunda série, agora é terceiro ano, né, a tia Bel ensinou para a gente que a gente tinha 5 sentidos. A tia Bel mentiu. A gente tem mais de 5 sentidos. Quais são os sentidos? Então, os 5 sentidos que a gente aprendeu na escola é visão, audição, olfato, tato e paladar. O labirinto é o sexto sentido. Então, a gente tem no nosso corpo a capacidade de perceber os movimentos que a gente faz e a posição em que a gente se encontra. E essa capacidade de perceber a posição e o movimento não é feita nem pela visão, audição, olfato, tato e paladar. É pelo sistema que a gente chama vestibular. Então, o sistema vestibular é o sistema que permite a gente perceber a nossa posição e os movimentos que a gente faz. E o órgão desse sistema que permite a gente perceber esses movimentos é o labirinto. Só que o labirinto faz parte de uma estrutura maior que também é responsável pela audição. Tá. Por isso que aí, voltando para a doença de Meniere, quando a doença envolve todo o ouvido interno, ou seja, todo o labirinto, a pessoa vai ter sintomas auditivos, perda de audição, sensação de ouvido tampado e zumbido, e vai ter sintomas que a gente chama vestibulares, que são sintomas causados pelos problemas na percepção de movimento. Então, se o sensor de movimento está com problema, o que a pessoa vai ter? Opa, estou sentindo tudo se movimentando. Então, é uma sensação de movimento. Isso é o que a gente chama de vertigem. Né? Então, a pessoa que tem um problema no sistema que detecta movimentos vai sentir movimentos, vai ter vertigem, vai perceber o movimento. A pessoa está parada e sente a cabeça, ela jura que está no liquidificador. Sente uma sensação de movimento, uma sensação falsa de movimento, que é a vertigem, que a maioria das pessoas usa o termo tontura para descrever. Então, aqui a gente percorreu o que é o labirinto, que é o órgão, né, que faz parte, né, do ouvido, é o ouvido interno, e que tem duas funções, ouvir e perceber os movimentos. A parte que é responsável pela audição, a gente chama de sistema auditivo, a parte que é responsável por perceber o movimento, a gente chama de sistema vestibular. O órgão que faz tudo isso é o labirinto, que nada mais é do que a parte de dentro do ouvido. E aí o que a maioria das pessoas não sabe é que o termo labirintite geralmente indica algum problema do labirinto. Então, se a pessoa trocar, se eu tenho labirintite por eu tenho algum problema do labirinto, geralmente a pessoa vai estar certa. Esse seria o correto. Esse seria o correto. Existe, bom, você já deve ter pego muitos pacientes falando que tinha labirintite tratado por outros médicos todos os dias, né? E que na verdade não era então labirintite, porque meningite é uma coisa muito grave, Exatamente. né? E não é todo mundo que tem meningite que está aqui para contar, né? Exatamente. Então a maioria das pessoas, a maioria não, uma grande parte da população que teve meningite. Se a pessoa teve meningite e ficou surda, significa dizer que teve uma labirintite verdadeira. E eu conto nos dedos. Eu atendo hoje em dia, acho que 90% que eu atendo é autoneurologia, portanto, tontura e zumbido. E eu conto nos dedos quantas vezes eu atendi uma pessoa com labirintite verdadeira. É muito, muito raro. Então, seria mais interessante ou seria correto falar que essa pessoa tem tontura? Exatamente. E não labirintite. Exatamente. Hoje em dia, com o acesso a informações, os pacientes frequentemente eles chegam com termos mais técnicos na consulta. Então,
Hoje, Dr. Google, Dr. Google, e isso tem vários aspectos positivos. Eu acho, quanto mais Claro, informação, até por isso, é por isso que a gente está aqui, levando uma informação limpa, clara, mastigada para esse paciente, né? exatamente. Porque assim como eu procurei, lembra que eu falei, eu te achei no YouTube, né? Porque eu vim através de links de pessoas que já tinham tratado até, eu falei, não, eu acho que isso está correto. E às vezes isso serve, inclusive, como tratamento, como no zumbido. A pessoa saber o que é o zumbido, eu falo para os pacientes que eu sou um portador de boas notícias quando a pessoa chega com zumbido. Porque a pessoa chega achando que vai morrer, que vai ter demência, que vai ter não sei o quê. Quando sai, que descobre que não é nada disso, eu digo, olha, eu sou um portador de boas notícias. Mas às vezes o paciente, quando chega usando termos técnicos, imagina, a pessoa faz medicina, especialização, pós-graduação, não sei o quê. Quer dizer, para entender o verdadeiro significado dos termos técnicos, muitas vezes não é tão fácil. Então, às vezes a pessoa se preocupa em usar os termos técnicos e esquece de descrever o que está sentindo. E o que a pessoa está sentindo, na minha área específica de autoneurologia, é muito mais importante. Eu prefiro que a pessoa chegue e diga, doutor, olha, eu estou aqui com uma sensação, parece que minha cabeça está girando. Olha, ela não usou nenhum termo técnico, mas eu sei o que ela está sentindo. Sim. Agora, se ela chega para mim e diz assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho vertigem. A próxima pergunta que eu vou fazer para ela é, o que você chama de vertigem? Aí ela vai dizer assim, o que eu chamo de vertigem é assim, quando eu me levanto muito rápido, a minha vista escurece, teve uma vez que eu até desmaiei. Bom, isso não tem nada a ver com a sensação de que a cabeça está girando. Sim. Então, o que a pessoa está sentindo de forma pura, se a gente trouxer José de Alencar, meu conterrâneo cearense, escritor que passava 3 páginas para descrever um quarto, né? Então, altamente descritivo. Então, a capacidade de descrever aquilo que está sentindo, às vezes é muito mais importante do que usar os termos técnicos. Então, eu deixo os termos técnicos para escrever um artigo científico, para discutir entre colegas, para falar em congresso, mas quando o paciente chega com uma queixa, eu tento fazer o contrário, eu tento descrever, fazer com que ele descreva aquilo que está sentindo, porque o diagnóstico, saber o que ele tem... você tenta tirar a roupa dessa pessoa, deixar ela mais clara possível, para você Exatamente. poder enxergar embaixo de todos esses casacos e tal, o que realmente está acontecendo nesse corpo. Exatamente. Né? Isso é muito comum os pacientes tomarem remédio e se autodiagnosticarem. Né, uma reclamação que a gente tem aqui praticamente de todos os médicos. Então, eu vejo que o Google, de um lado, favoreceu, porque o paciente já chega mais informado, né, e ele chega, ele acha um tratamento que para ele caiba ali, né, depois de ter rodado 10 médicos, 8 médicos, enfim, mas ele chega também, muitas vezes, com o tratamento na mão, falando, olha, eu acho que o meu caso, calma, vamos lá, né, eu estudei, no seu caso, eu estudei para isso, então vamos sentar e aqui. acontece isso todo dia. Por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que veio com VPPB. Eu ouvi você falar bastante sobre isso. É a doença mais frequente que causa tontura, né? Hoje em dia muita gente doutor, conhece. O que é isso? VPPB é uma sigla que significa vertigem posicional paroxística benigna, que é um termo super ingrato. E que, por conta disso, as pessoas encontraram termos melhores, né? Então, as pessoas encontraram como a doença dos cristais, a famosa doença dos cristais, em que o cristalzinho que sai do labirinto do lugar correto e vai para um lugar errado, faz com que a pessoa, cada vez que levanta, que deita, que movimenta na cama de um lado para o outro, sente tudo girar, ou seja, tem vertigem. Então, é uma vertigem, sensação de que está tudo se movimentando, desencadeado por uma determinada movimentação da própria cabeça. E a pessoa com VPPB, o diagnóstico é feito no consultório, não precisa de exames complementares. A gente deita o paciente e o olho faz um movimento que permite a gente diagnosticar. E o tratamento costuma ser feito na mesma consulta. É necessário ter aquelas camas ou não? Você pode fazer uma isso? Uma maca simples, né? Uma maca. Nada sofisticado, uma maca qualquer. Até em teleconsulta a gente aprendeu a fazer isso até na cama, né? Quer dizer, o paciente faz lá na cama e a gente vai direcionar. Então, o olho faz o movimento, diz para a gente o diagnóstico e o tratamento é feito na própria consulta com a manobra. Então, isso foi se tornando tão popular que eu já atendo pacientes que fazem isso em casa. Doutor, eu tive aqui uma vertigem. E aí eu fui no Google e o Google mostrou lá a manobra e tal. E aí eu fiz. E eu achei que tinha dado certo e tal, não sei o quê, mas aí eu caí, e aí eu tô vendo que não tô bom, e aí eu tô piorando e tal. E aí quando a gente vai atender o paciente, às vezes é de fato, né, já que é uma doença frequente, mas às vezes não é. Então, quando... Quem tem esse tipo de VPPB,
tem, que é a bagunça dos cristais ali, vamos A falar. doença dos cristais. Isso acontece com certa frequência? Mais ou menos 30% das pessoas com vertigem, né, ou seja, 30% das pessoas que dizem que tem labirintite, o termo correto da doença seria VPPV. Nossa, é muito alto. É muito alto, a doença mais 30% de frequente 100 de são 30 todos. pessoas. Exatamente, Então é uma parcela muito grande. exatamente. E o restante tem o quê? E o restante tem outras doenças, né? Então, a segunda doença mais frequente, né, que causa vertigem, que causa a sensação de cabeça rodando, é a migrânia vestibular. E aí, assim, eu acho fascinante falar de autoneurologia, porque cada palavra a gente tem que fazer uma pausa e explicar um monte de Exato, coisa. nossa, não, imagina a cabeça do pessoal que está escutando. Entrou para falar sobre zumbido, já está em labirintite, porque eles se comunicam, né? Na Claro. verdade, é toda a sua área. Existe um tratamento eficaz para labirintite, que não é labirintite, que agora é vertigem ou tontura? Nossa, é muito gratificante tratar um paciente com tontura. Eu sei. Com zumbido também, mas zumbido às vezes envolve assim, um tratamento um pouco mais longo, uma desconstrução de conceitos que às vezes tem um Eu tempo. sei porque eu tenho em casa, né? Um paciente que foi seu paciente e que voltou a viver, né? Voltou a ter vida normal. E quando o paciente tem vertigem isoladamente, costuma haver um prognóstico ainda melhor. Então, a chance de ficar bom, tá? Quando eu falo ficar bom, é ficar sem sintomas, ter uma vida normal. Não necessariamente a doença foi curada, mas a pessoa está bem, não está sentindo nada e está levando a vida normal. Então, tá Doutor, curado, né, dos sintomas. meu marido não conseguia levantar da cama para ir ao banheiro. Até isso ele precisava de ajuda. É verdade. A pessoa não conseguia sentar para tomar água, tinha que tomar deitada. Ou seja, incapacita totalmente a vida de uma pessoa. É isso mesmo. E é ingrato, porque é de uma hora para outra. Você fala, eu sou uma pessoa saudável, eu pratico esporte, mas eu não consigo nem mexer a minha cabeça. Exatamente. Né? Então, E a pessoa com vertigem intensa, às vezes, fica incapacitada mesmo temporariamente. Né? A gente atende muito frequente. É mais comum, todas as doenças do labirinto são mais comuns com a idade, né? Praticamente todas as doenças. Então, é mais comum a gente atender mulheres com mais idade. Esse é o público mais comum. Eu ia chegar nisso, na verdade, eu acho que vale até uma live para falar sobre isso. Vamos deixar aqui em aberto e depois um outro podcast, porque mulheres em menopausa, eu li também muito sobre isso, porque eu fiquei estudando e vi que mulheres em menopausa também, existe um número associado a isso, a uma pesquisa, mulheres estressadas, ansiosas, em menopausa. Então, aí eu falei, meu Deus, é um mundo a mais para a gente falar sobre isso, né? Porque a ansiedade abre um quadro dentro da autoneurologia. E a ansiedade andam, né, de mãos dadas. De mãos dadas, né? Tem um dado interessante sobre isso, de ansiedade. O mundo está ansioso. Né? Na pandemia aumentou muito. Uma pessoa com doença de Meniere, por exemplo, tem mais chance de desenvolver ansiedade, né? Quer dizer, não é que tem mais chance, mas tem uma quantidade de pessoas que têm doença de Meniere muito maior com ansiedade do que, por exemplo, pessoas que sofreram um AVC e têm ansiedade. Ou seja, a doença de Meniere, que é uma doença do labirinto e, portanto, não é grave, não mata, não engorda, tem tratamento, né? Dá para a gente resolver, envolve um sofrimento do indivíduo, às vezes maior, com nível de ansiedade maior, do que uma doença grave e potencialmente fatal como um AVC, um derrame. Né? Então, por quê? Porque a vertigem é um sintoma muito desconfortável. A pessoa com vertigem descreve como algo, assim, em geral, a pior coisa que sentiu na vida. E sabe uma coisa que eu fico impressionado? Eu atendo frequentemente pessoas que não tinham nada, saudáveis e tal, e de repente, no meio da noite, tem uma crise de vertigem que nunca sentiu na vida. Deitado, dormindo. Ou porque estava deitado e acordou no meio da noite, ou por qualquer motivo que seja, e aí vai voltar a dormir. Gente, mas como que o pior sintoma da sua vida você não foi correndo para o hospital? Então, sabe? Quando sentir vertigem, tem que ir correndo para o hospital. A pessoa que não tem diagnóstico e está sentindo vertigem a primeira vez, tem mais chances de não ter um problema grave do que ter um problema grave. Mas uma das causas, por exemplo, por que eu lembrei disso? Uma das causas de vertigem súbita é a pessoa ter um AVC, um derrame, nas áreas neurológicas relacionadas com labirinto. Então, a pessoa nunca teve vertigem e está com vertigem, a gente tem que pensar que, pelo melhor
e se preparar para o pior, né? A gente tem. Sim. Então, a pessoa que não tem um diagnóstico e começou a ter vertigem, está tudo rodando, tem que ir para o pronto-socorro. Tá? Não é assim, vou marcar uma consulta para daqui a 2 meses. E muito menos voltar a dormir, né? Quer dizer, não é E aquela nada, vou pessoa voltar que a tem de dormir. forma recorrente. Criança não tem Tem, vertigem? qualquer idade pode ter vertigem, qualquer idade pode ter surdez, zumbido. As doenças autoneurológicas não têm preferência, não tem preconceito. Pode ser homem, Meu mulher, criança, idoso. Agora, é mais frequente nas mulheres do que nos homens. A maioria das doenças que causam vertigem e zumbido são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. E a quantidade de pessoas que sofrem disso aumenta com a idade, né? Então, é mais frequente com a idade. É quase que uma linha reta assim, de incidência em relação à idade. Uma pessoa com 80, 90 anos tem muito mais chance de ter um problema do labirinto do que uma pessoa com 15, 20 anos. Mas determinadas doenças, então a gente começou a falar VPPB, a segunda causa mais frequente é a migrânia vestibular. Vamos puxar ela de volta. Sim. Migrânia vestibular é a vertigem causado pela migrânia. E o que é a migrânia? A migrânia é a enxaqueca. Enxaqueca. E as pessoas não sabem, mas enxaqueca não é uma doença que causa dor. A enxaqueca não é uma doença que causa dor. A enxaqueca é uma doença neurológica que causa vários sintomas. O mais conhecido é a dor, que é o mais frequente. Sim. Mas, além disso, causa outras coisas. Hoje a gente entende a enxaqueca como uma doença de hipersensibilidade sensorial. A pessoa fica muito sensível a cheiro, a luz. Aquele cheiro me incomoda, eu fico com dor de cabeça quando meu marido usa aquele perfume, não sei o quê. Então, isso Isso é a enxaqueca. Então, são gatilhos Isso é a enxaqueca. Isso é a enxaqueca. Aí, esse excesso de sensibilidade, tem uma hora que a pessoa fica sobrecarregada, aí vem a crise. Aí, quando a pessoa tem a crise, que pode ser desencadeada por um gatilho específico, como eu já estava ali com a cabeça sobrecarregada, acordou às 2 da manhã para tomar um voo, aí, aí vem uma crise. A crise pode ser dor e pode ser outros sintomas. Um dos sintomas que a pessoa com enxaqueca pode ter são crises de tontura, que as pessoas dizem assim, doutor, a minha vida inteira eu tive enxaqueca e a minha vida inteira eu tive labirintite. Aí eu digo, olha, eu vou lhe dar uma novidade aqui. Foi uma doença só que você teve a vida inteira. E a sua suposta labirintite, na verdade, era enxaqueca. Aí, muito frequentemente, quando eu atendo pacientes assim, são mulheres pós-menopausa. E pós-menopausa, as dores de cabeça geralmente passam quando a pessoa tem enxaqueca. Aí a pessoa fala assim, não, doutor, hoje eu não tenho mais enxaqueca e continuo com labirintite. Quer dizer, a dor de cabeça sumiu, mas o sintoma de vertigem, que é a mesma doença que a enxaqueca, que sempre causou, ou que começou a causar pós-menopausa, é a mesma doença. Quer dizer, trocou a dor pela tontura, mas é uma doença só. É como a pessoa que tem pneumonia. Uma vez pode estar tossindo e da outra vez pode ser que tenha falta de ar. Mas são 2 sintomas diferentes da mesma doença. Sim, a pessoa é interessante, né? Muito. E o que eu acho mais interessante é que essa enxaqueca que causa vertigem teve escondida da gente e só foi descrita agora em 1999, no século XX. Não estou falando de 1800, 1900. E já é a primeira ou segunda causa mais frequente de vertigem. Então, se a pessoa diz assim, olha, eu tenho labirintite, pode ser que tenha VPPB ou migrânia vestibular. Se for uma das duas, tem 60% praticamente de chance de estar certo. 60%. Então, vamos lá. Vertigem não é a mesma coisa que labirintite, certo? Certo. Que não é a mesma coisa que tontura. E agora eu confundi vocês. Confusão, né? São tratamentos, muitas vezes, parecidos, mas não são iguais. Né? A conduta clínica, ou seja, como nós tratamos é totalmente diferente. Certo? Procure, ao sentir tontura ou vertigem pela primeira vez, tontura, existe, descreva a tontura, só para as pessoas entenderem a diferença entre tontura e vertigem. Perfeito. Vertigem é a palavra mais correta para descrever aquela sensação de que a cabeça está se movimentando. Tá, que a cabeça está girando. Parece que a cabeça está girando, parece que a cabeça está balançando, parece que tem uma pessoa me empurrando e eu estou andando e parece que tem alguém me empurrando. Quando você fica na linha reta... Eu estou andando em linha reta, mas eu sinto que eu estou indo para o lado, mas não está, ele está sentindo. Então, tudo isso é vertigem. Tá. E tontura, existe uma definição que é a mais aceita atualmente, né? Que é a sensação de desorientação espacial, tá? Porém, sem uma percepção de movimento alterado.
É uma definição complicada, mas em Sim. geral, a tontura é como se fosse uma vertigem leve que não chega a trazer uma sensação de movimento. A pessoa descreve geralmente que a cabeça está vazia, parece que eu estou flutuando, parece que a minha cabeça ficou mais pesada, E tá? E isso como é que a seria a gente definição faz de para tontura. diferenciar? Existe algum teste simples? Fique em uma reta? É, quando a pessoa usa a palavra tontura, Hã, no entanto, tem outras possibilidades, né? É, as duas principais sensações que são diferentes e que as pessoas usam a mesma palavra, que é a tontura, são a sensação de movimento, então essa que na verdade o correto seria chamar de vertigem, tá. e a segunda possibilidade é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, que é aquela sensação de queda de pressão. Todo mundo já teve, Hum, né? Levantou muito rápido porque estava atrasado e no outro sim. dia, no dia anterior não tinha bebido muita água, acordou meio desidratado, levantou de uma vez, opa, a vista fica escurece, parece que vai desmaiar, aí senta de volta na cama e melhora. Essa sensação, que as pessoas chamam de tontura, foi de fato uma queda de pressão que durou ali alguns segundos e a pessoa teve um desligamento do corpo, que a gente chama de lipotímia ou pré-síncope, né? Quase Aham. desmaio. Aquela sensação é muitas vezes chamada de tontura pelas pessoas. E a sensação, minha cabeça está vazia, não sei o que, parece que é um movimento, as pessoas também chamam de tontura. Então, na prática, ao invés de entender a definição técnica e científica, eu acho mais importante pedir para a pessoa lembrar das vezes que sentiu essa sensação de desmaio iminente e lembrar das vezes que brincou naquela xícara de gira, 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 quando para de uma vez, parece que continua girando. São duas sensações naturais que todo mundo sentiu e que descrevem a xícara quando para é a vertigem. Levantar muito rápido e parecer que é desmaio é uma pré-síncope, é uma lipotímia. Então, o seu sintoma parece mais com isso ou com aquilo? Aí, geralmente, a pessoa consegue. Parece mais com isso. Aí eu vou pensar, bom, então, se é uma sensação de desmaio, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com labirinto. Tem a ver com queda de pressão, com arritmia, com problema circulatório, com o uso de remédios que estão fazendo a pressão cair, com desidratação, com a idade, mulher jovem, magra, não sei o quê, um monte. Aí vai um caminho para cá. Tá. Se a pessoa tem uma sensação igual a de quando a xícara para, roda, 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 quando parou, opa, parece que minha cabeça continua girando, opa, então é comigo. Então o problema deve estar no labirinto, no nervo do labirinto ou na área neurológica do labirinto. Então, se o sintoma é labiríntico, vamos usar esse termo, Sim. aí você vai pensar, então, qual é a doença que ele tem. Primeiro é saber se é labiríntico ou não E labiríntico, depois quando qual que é a doença. quando correr para o hospital? Se for súbito, não sei, eu estou saudável e tal, no meio da noite ou quando eu acordo, poxa, acordei e está tudo girando. Provavelmente não é grave, mas vá para o hospital, porque raramente pode ser uma doença grave. Tá? E aí é um caso de Associação com pronto AVC? socorro. É AVC. O É AVC, AVC. o AVC é uma área do cérebro que está sendo afetada, que está sendo destruída. Se a pessoa tem essa área justamente na região labiríntica do cérebro, vai ter uma vertigem aguda, uma vertigem súbita. Então, vertigem pela primeira vez é igual a pronto-socorro. Não espera acordar para ligar para o vizinho que é médico ou para o irmão que é médico, que está viajando, que não sei o quê. Vai para o pronto-socorro na mesma hora. Mas chegou lá, ele vai dizer que é labirintite, me dá um remédio. Bom, pode ser que sim, mas ele vai ver se os seus olhos têm alguma alteração, se a sua marcha está com alteração, tem sinal de ataxia, tem algum sinal neurológico. Com um pronto-socorro mais bem Vão fazer equipado, vai ter um outros exames, neurologista, né? vai fazer os exames, vai ver Sim. que não está infartando, que não tem um derrame, e vai ficar em observação. Porque quem começa com AVC assim, às vezes pode aumentar daqui a 2, 3 horas. E se o AVC aumentar e a pessoa ficar com um quadro típico de paresia, o braço parou de se mexer, a perna, a Formigando. boca torta, formigando, etc., se isso acontecer no ambiente do hospital, é muito melhor, porque a UTI está ali do lado, o neurologista está ali do lado, né, a intubação, o que quer que seja que precise de cuidado intenso, está ali do lado. E ainda tem a janela terapêutica, porque nas primeiras 6 horas, a pessoa pode ser submetida a uma trombólise, que vai curar o AVC. Passou dessa janela, o AVC não tem mais cura, só tem paliativo. Então, vertigem aguda, vertigem súbita, pronto-socorro. A minha vertigem é recorrente, a minha vida inteira eu tive labirintite. Né? Então, aí você vai agendar um Calma, atendimento. não é labirintite. Não é Agora eu já sei. labirintite. Essa suposta labirintite recorrente é alguma das doenças do labirinto. Sim. E aí você vai, geralmente, poder
investigar com um pouco mais de tranquilidade do que um pronto-socorro que tem que ir imediatamente. Olha, doutor, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa para quem está aí do outro lado. Eu deixo aqui um convite, porque você é um livro ambulante, né? As pessoas devem ter percebido isso. Eu já te achava muito inteligente, e agora eu te acho mais ainda te entrevistando Imagina. pessoalmente, porque você fala com uma certa naturalidade sobre assuntos muito que precisam de muito estudo, que precisam de muita informação, e você discorre isso como se tivesse batendo um papo com um amigo e tomando uma água, e isso é muito legal. Muito obrigada por você dispor seu tempo para poder vir aqui falar com a gente esse tempinho. Vou deixar já aberto aqui um outro convite para nós falarmos só sobre migrânia, labirintite, tontura, porque eu acho que zumbido a gente conseguiu explicar muito bem aqui sobre o zumbido. E muito obrigada por E eu que ter agradeço, aceitado. Bruna. Estou muito contente de estar aqui. Parabéns. Trabalho maravilhoso. Obrigada, Eu estou à doutor. vontade, porque você me deixa à vontade. Está ótimo aqui. Agradeço demais. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho. E fico aqui à disposição. Vai ser um prazer aqui vir quantas vezes precisar. Espero vocês numa próxima temporada aqui com a gente, e ele vai voltar, gente, eu sei, porque e o que vocês tiverem de pergunta, nós vamos deixar as redes sociais dele aqui para vocês enviarem direto para ele, ou pode nos encaminhar que a gente consegue entrar em contato com ele. Obrigada, doutor. Obrigado a todos.